Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso quadro Blogs Convida, no qual procuramos proporcionar um conteúdo enriquecedor, fomentando o nosso conhecimento a partir das visões e perspectivas de renome aqui dos nossos convidados. Então, como hoje não podia ser diferente, dando continuidade aqui ao nosso rito, hoje temos Vitor Montezuma aqui conosco, ele é Head de Análise na casa de Research Assuno, muito conhecida aí nas redes sociais, com marketing digital de ponta. E o Vitor, ele é engenheiro de produção, formado pela Universidade Federal de São Carlos, e além disso, pós-graduado na área ali de mercado de capitais, com vasto conhecimento também na área de investimentos e análise de ativos. Vitor, seja muito bem-vindo aqui. Tudo bem, Sofia? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouco dessa nossa paixão, que é investimentos. Bacana, Vitor. Seja muito bem-vindo aqui também em nome da Blogs. Bom, hoje, pessoal, nós vamos bater um papo sobre mindset de investimentos e análise fundamentalista. E para começar essa nossa conversa, eu queria introduzir o assunto pontuando aí, que a academia, a teoria de estudos financeiros, ela divide a análise em dois grandes grupos, a análise fundamentalista e a análise técnica. E existe aí um rumor que para os fundamentalistas, assim como você, Vitor, não há nem que se falar em análise técnica. E aí eu queria que você começasse pontuando, explicando para os nossos investidores primeiro quais são, como são divididas essas segmentações no âmbito dos investimentos e da análise de ativos e por que você acredita e se identifica, então, com a análise fundamentalista. Perfeito. A análise fundamentalista, ela diz respeito aos fundamentos, como o nome sugere, dos negócios, dos ativos que você está adquirindo. Então, sempre quando a gente fala de análise fundamentalista, o que nos interessa é a empresa que está por trás daquele ticker, daquele papel que negocia em bolsa. Então, o balanço patrimonial, quais são os ativos, o passivo, o patrimônio líquido, qual é o resultado que aquela operação gera, o endividamento, o fluxo de caixa, tudo isso fundamenta a sua tomada de decisão para que você faça um bom investimento. Quando a gente fala de análise técnica ou análise gráfica, por outro lado, a gente está falando de uma análise que é pura e simplesmente baseada em candlesticks, que é o preço do ativo no mercado. Então, todo ativo que é negociado em bolsa, ele tem um preço que varia diariamente de acordo com as negociações, e isso forma um gráfico. Se você pegar o preço pelo tempo, isso forma um gráfico. E os analistas técnicos, eles se baseiam no movimento do gráfico para tomar decisão. E eles ignoram, em grande parte, todos os fundamentos, que é o que os analistas fundamentalistas defendem. Essas duas análises são reguladas, e existem certificações específicas para cada uma das análises. Então, os analistas técnicos, eles buscam a certificação, que é o CNPI técnico, e os analistas fundamentalistas, eles buscam a certificação, que é o CNPI fundamentalista. Então, a CVM e a PMEC, elas regulam os dois tipos de análise e elas acreditam que os dois tipos de análise são válidos. Mas como você mesmo sugeriu, para boa parte ou para a totalidade dos analistas fundamentalistas, a análise técnica ela deixa de fazer sentido porque você está ignorando o que tem por trás daquele papel, o que tem por trás daquele ativo, que nada mais é do que uma empresa. Quando a gente investe na Bolsa de Valores, você está investindo na economia real. Então, você está comprando uma empresa, de fato, uma operação que tem pessoas empregadas, que tem um modelo de negócio, que tem um resultado esperado, que entrega lucros. E quando você faz uma análise técnica, você ignora tudo isso. Então, eu, como analista fundamentalista, eu busco olhar para os fundamentos da operação para entender o modelo de negócio e aí sim tomar uma decisão de investimento que me deixa dormir tranquilo à noite. Que não é uma decisão especulativa do tipo, o preço vai subir ou vai descer. O que me importa é se aquela operação vai continuar rentável e vai me entregar os lucros futuros a partir do momento que eu me tornei um investidor. Interessante. Então, menos preocupados aí, como o Montezuma disse, pessoal, com a oscilação dos preços, os fundamentalistas, eles têm ali uma visão mais voltada para escrutínio, para de fato ali esmiuçar os fundamentos daquela empresa e ver se os fundamentos justificam o preço que ela está sendo negociada no mercado. Mas bacana, Monte, parabéns aí pela sua visão. Passando aqui para a próxima pergunta, mais ligada aí a mindset de investimentos, e mais ligada também à área de psicologia financeira, existe uma frase muito famosa, eu queria que você comentasse sobre ela, que diz que a diferença que um homem, a diferença daquilo que um homem investe, precisamente falando, é o seu ego e quanto ele ganha. Então, de fato, aí a gente vê uma importância da psicologia no mundo dos investimentos
não somente aí também na questão da análise, mas também da questão de como se portar e como treinar a sua mentalidade, né, dentro desse âmbito aí de investimentos. E aí eu queria que você falasse um pouco para nós, contando aí da sua experiência, por que você acredita que a psicologia também, podemos dizer, é tão importante quanto olhar, né, os fundamentos das empresas e, de fato, fazer essa análise fundamentalista. Perfeito. Eu acho que a psicologia e a inteligência emocional como um todo, ela é fundamental para o investimento, né? Investir não é complexo no sentido de inteligência, no sentido de QI. Você não precisa ter, enfim, 200 de QI para ser um bom investidor. Muito pelo contrário, né? Muitas pessoas que são extremamente inteligentes, elas acabam não sendo bons investidores pela questão do ego ou pela falta de inteligência emocional, né? Então, essas coisas são fundamentais porque, e aí você tocou num ponto que é interessante, que é a questão até da educação financeira, vai um pouco além da psicologia, né? A questão da diferença do que você ganha para o seu ego, na verdade, é a educação financeira. A educação financeira básica, ela diz que você deve gastar menos do que você ganha. E não é a realidade para boa parte das economias capitalistas, né? Para boa parte dos indivíduos que estão inseridos na economia capitalista, isso não é verdade porque a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro com propagandas, com uma série de questões que giram em torno do status, giram em torno do ego, que dizem para você que você tem que ter o carro da moda, você tem que ter o celular do ano, você tem que ter uma série de coisas que muitas vezes não cabem no seu bolso, né? O seu dinheiro, o seu salário não compra. E aí você acaba entrando num ciclo de dívida que te tira, muitas vezes, do ciclo do investimento. Então, é tudo uma questão psicológica, de fato, né? A educação financeira, a inteligência emocional são coisas que estão intimamente ligadas ao investimento, porque você vai conseguir investir a partir do momento que você se desvincula desse tipo de pensamento. Né? Eu não preciso ter o carro do ano. Qual que é a função de um carro? É te levar de um lugar a outro. Né? Se o teu carro te leva de um lugar a outro, não necessariamente você precisa ter o carro mais caro do mundo. Né? A mesma coisa do celular. Qual que é a função do seu celular? É acessar suas redes sociais, internet, fazer ligações, tirar fotos. Eu acredito que celulares que são, sei lá, 10% do preço de um celular de ponta conseguem atingir os mesmos objetivos. Mas a população muitas vezes não tem esse pensamento, e muito por conta dessa questão da psicologia, e acabam sendo forçadas, entre aspas, aí eu digo, a adquirir bens que não têm necessidade, né? Muito por uma questão do ego. E aí acabam entrando em dívidas, financiamentos e uma série de questões que tira ela do ambiente do investimento, que é o ambiente que, em tese, é saudável. Eu costumo dizer que qualquer pessoa com foco, disciplina, determinação e com um mínimo de educação financeira pode se tornar um excelente investidor e pode, inclusive, arrisco dizer aqui, ficar milionário, né? Com uma rentabilidade não tão expressiva, né? Com uma rentabilidade de índice, digamos assim, né? De SP500 ou de Bovespa. Se você tiver o prazo a seu favor, então, se você começar a investir cedo, né? Aos seus 20, 25 anos, mesmo que seja pouco, mesmo que seja ali seus R$100 por mês, arrisco dizer, R$150 por mês, quando você chegar na idade da aposentadoria, certamente você vai ser milionário. E aí você fala, pô, mas por que as pessoas não chegam lá? Né? Aí entra toda essa questão da psicologia, né? As pessoas, como o Buffett diz, né, não gostam de enriquecer lentamente. E no mercado financeiro, o enriquecimento rápido é uma questão de promessa, é uma questão de pirâmide, é uma questão de sorte, muitas vezes, em especulação, mas o investidor, o velho investor, né, o investidor de valor, o investidor fundamentalista, ele tem que ter essa consciência que a paciência é uma das maiores virtudes, a inteligência emocional é fundamental e ele vai conseguir acumular patrimônio no longo prazo e não no curto prazo. Isso é uma questão matemática, né? O juros composto, o fator exponencial na fórmula é o tempo. Não é o quanto que você aporta, não é o capital inicial, é o tempo. Então, quanto antes você começar a manter a disciplina, manter o foco e se desvencilhar dessas questões do capitalismo e de ego, muito provavelmente é melhor para você e certamente você vai se tornar um bom investidor. Interessantíssima aí essa visão, né, da disciplina, que muito pouco é comentada quando a gente vê aí até nesse boom de influencers financeiros, a gente vê muito mais uma questão para voltar assim, né, não, compre meu curso ou faça parte aqui do meu grupo, mas a gente vê pouco ensinamento sendo difundido
de fato, aí na questão da psicologia financeira, diferentemente do mercado americano, né, que existem aí muitas e muitas obras, inclusive existe muita literatura até do próprio Morgan Housel, né, o Psychology of Money, falando sobre a importância da psicologia no âmbito dos investimentos. Mas pegando esse gancho aí que o Montezuma falou, né, que o Vitor mencionou, nessa questão da especulação, eu queria que você tirasse aí um tempo do nosso bate-papo para explicar para os nossos ouvintes aqui, para quem nos assiste, nossos investidores e espectadores, qual é a diferença, né? Isso também é um outro ponto que talvez fica ali às margens de todos os holofotes do mundo dos investimentos hoje, né? As pessoas tendem a confundir especulação com investimento. Então, Vitor, explica aqui para o nosso investidor, para o nosso espectador, qual é a diferença entre especulação e investimento na sua visão. Perfeito. E aí eu nem diria que é a minha visão, tá? Eu prefiro usar as palavras das pessoas que sabem muito mais que eu de investimento, né? As pessoas que a gente segue, os grandes investidores do mundo. E aqui eu vou usar a visão do Howard Marks e de tantos outros value investors, né? Howard Marks é um grande investidor americano que investe basicamente em ativos distressed assets, né? Principalmente de renda fixa. Teve uma rentabilidade absurda ao longo do tempo. E ele diz, num livro que é, por sinal, um dos livros, na minha opinião, né, um dos melhores livros de investimento já escritos, e ele é um grande escritor também, ele escreve diversos memorandos, ele diz que investir consiste em comprar ativos que têm valor intrínseco. E o valor intrínseco nada mais é do que os fluxos de caixa futuros trazidos ao valor presente. Então, para você investir, você obrigatoriamente tem que comprar um ativo gerador de caixa. Se você está comprando moeda, ouro, commodity, criptomoeda, entre outros, esses ativos não geram caixa, né? Então, se eu comprar 1 quilo de ouro e colocar ele dentro de um cofre, passado um ano, eu vou ter 1 quilo de ouro, né? Se eu compro uma padaria e eu gasto, digamos, R$1 milhão numa padaria e essa padaria me gera R$100 mil por ano, após um ano eu tenho os mesmos 1 milhão que eu comprei na padaria e eu tenho mais R$100 mil, que é o caixa gerado nessa operação. Então, quando você investe, você obrigatoriamente está comprando ativos que geram caixa. Em contrapartida, a especulação, ela muitas vezes ela gira em torno da oferta e demanda. Muitas vezes, na verdade, ela gira em torno do valor que os negociadores do mercado estão dispostos a pagar naquele ativo. Então, vamos pensar no mesmo 1 quilo de ouro. Digamos que eu comprei esse 1 quilo de ouro e hoje eu paguei um valor hipotético aí de R$100 mil, né? Passado um ano, se os negociadores estiverem negociando esse quilo de ouro por R$80 mil, eu perdi dinheiro. Se eles estiverem negociando por 110, 120 mil, eu ganhei dinheiro. Mas repare que esses 10 ou 20 mil reais de diferença, eles vieram única e exclusivamente da vontade dos compradores de pagar mais naquele ativo que eu comprei no ano anterior. Eles não vieram do caixa gerado na operação, como no caso da padaria, né? Então, quando a gente está falando de investimento, a gente está ligando muito mais para o caixa gerado nas operações do que para quanto os compradores vão querer pagar naquele ativo no futuro. E aí, para dar exemplos de especulação, eu já dei alguns, né? Criptomoeda, obra de arte, carro, compra e venda de carros, carros antigos, etc. Ouro, moedas, commodities e assim por diante. E em contrapartida, investimento, qualquer empresa de capital aberto ali que você consegue comprar na bolsa, qualquer empresa de capital fechado que você consegue comprar na bolsa, fora da bolsa, né, no ambiente privado, imóveis que você consegue comprar e locar esse imóvel, né, então a locação gera esse fluxo de caixa, ou qualquer ativo que, como eu mencionei, né, consegue ter essa geração de caixa recorrente e que garante o valor intrínseco dele. Bacana, acho que agora quem não sabia, agora passou a saber a diferença e talvez não se engane novamente ao se deparar aí com ativos especulativos e ativos que realmente têm um valor intrínseco, como o Vitor Montezuma explicou, e geram caixa, né? Só um último comentário sobre isso. Especular não está errado, tá? Tem muitas pessoas que ganham dinheiro com especulação, tem pessoas que se especializam nisso, por exemplo, em obra de arte, né, que conhecem muito do mercado de arte, entendem quais são os pintores que são renomados, que não são renomados, quanto que vale uma obra, e ele sabe comprar mais barato e vender mais caro. Isso não está errado e não é que não dá para fazer dinheiro com isso, né? Existem muitas pessoas que fazem dinheiro com especulação, mercado de carros usados, mercado de carros de luxo, carros antigos, obras de arte, por aí vai. Mas são coisas diferentes, né? Você está esperando que as pessoas paguem mais caro no futuro e no outro você está esperando que aquela operação te gere caixa e esse caixa vai remunerar o seu capital investido. Então, são ativos
que trazem retorno à pessoa que está colocando capital, né, num caso o investidor, no outro o especulador, de maneiras diferentes, né, um por oferta e demanda e o outro pela própria geração de caixa da operação. Exato, né? Não há aí, como o Vitor pontuou, pessoal, um melhor ou pior, né? Em termos dessa distinção entre especulação e investimento. São simplesmente diferentes e é importante a gente conceituar a diferença para a gente alinhar expectativas, como o Montezuma falou, né? Em uma eu estou esperando uma geração de fluxos de caixa futuro e no outro eu estou esperando conseguir ali alguma vantagem em determinado momento aquecido do mercado para conseguir vender mais caro, né? São diferentes, né? Mas passando para a próxima pergunta, Monte, queria que você contasse aqui para os nossos espectadores e investidores também um pouco mais sobre como é a rotina, né, de um analista de investimentos. Até porque você aí na posição de head de análise da Suno Research sabe isso melhor do que ninguém, acho que pode dar uns insights aqui para nós e também, né, nessa linha aí, fechar essa resposta também contando sobre qual é para você, né, a característica ali, o denominador comum, por assim ser, que para você é mais importante, eu diria fundamental, num analista de investimentos, ou em uma analista de investimentos. Perfeito. A rotina do analista de investimento, ela gira muito em torno de leitura e estudo. Né? Pensa que para você entender de um negócio, para você entender de uma empresa, essa empresa obrigatoriamente disponibiliza informações para o mercado. No caso de uma empresa de capital aberto, obviamente você pode ser um analista de M&A, por exemplo, ou do mercado privado e fazer operações privadas, mas no caso aqui a gente está falando da resolução 20, a gente está falando do analista de valores mobiliários. Né? Então, um analista de valores mobiliários, ele passa boa parte do tempo dele lendo, porque essas informações que a empresa disponibiliza são informações extensas, complexas. Entender um modelo de negócio não é tão trivial quanto pode parecer. Obviamente, eles têm modelos de negócio e modelos de negócio. É mais fácil você entender uma padaria do que você entender um business de biotecnologia, né? Mas ambos vão disponibilizar uma série de informações que requerem uma leitura criteriosa e muita leitura. Né? Para se ter uma ideia, assim, um padrão mais ou menos de mercado, um relatório anual disponibilizado por uma empresa tem em torno de 200, 250 páginas. E para você realmente entender um case, você vai ler 5 anos, 6 anos de operação, pelo menos. Né? Então, é uma leitura bastante extensa, bastante complexa para você entender um único case. Né? E você imagina que para você ser um analista, você vai ter que entender de alguns cases. Né? No mínimo, se você analisa um setor específico, por exemplo, energia, você vai ter que entender o case que você está analisando e a concorrência. Né? Então, são 5, 6, 7, 10 empresas, você já imagina que são bastantes páginas aí para você ler, é uma leitura bastante extensa, mas é enriquecedor, né? Porque no final do dia, o que você está fazendo é melhorar a sua compreensão do mundo real. Né? O que um analista faz é entender como o mundo funciona. Muitas vezes em um determinado setor, quando ele se especializa em um setor, ou, num caso mais amplo, por exemplo, Warren Buffett, num contexto mais amplo do mundo. Né? Então, ele analisa seguradoras, ele analisa bancos, analisa incorporadoras, varejo, banco, enfim, são vários setores que podem ser compreendidos por um mesmo analista, mas isso leva tempo. Né? Então, um analista jovem, muito provavelmente pelo tempo de leitura, ele vai cobrir menos ativos. Né? Um analista que já tem lá 30, 40, 50 anos no mercado, ou como o caso do Buffett, que está com seus mais de 90 anos, muitos e muitos anos de investimento, mais de 60, 70 anos de investimento, ele consegue ter um arcabouço, uma biblioteca de cases muito extensa. Mas isso leva tempo. Então, acho que o principal ponto na rotina de um analista é leitura, sem sombra de dúvida. E aí a característica mais fundamental, e aí eu vou separar, né, entre analista e investidor, porque não necessariamente um bom analista é um bom investidor, e não necessariamente um bom investidor é um bom analista. Né? Um bom analista, ele tem que ter um raciocínio lógico apurado e ele tem que ter uma compreensão profunda do mundo real, além de paciência. Então, acho que esse é um fator importante. Ele tem que conseguir ler, entender o que ele está lendo e ser crítico o suficiente para conseguir questionar aquela informação que foi apresentada. O investidor, ele deve ter, sim, essas características, mas eu não diria que isso é o mais fundamental. Acho que o mais fundamental para o investidor é paciência. Porque se ele for paciente, ele pode não ser um excelente analista para conseguir acertar na vírgula quanto que vale uma empresa. Mas se ele tiver paciência, ele vai conseguir aguardar as melhores oportunidades de investimento e ele vai conseguir uma rentabilidade muito acima da média porque ele vai esperar. Né? E eu acho que esperar
quando você está falando de ser um investidor, é o ponto mais fundamental. Se você pega o próprio Buffett e o Munger, eles não faziam muitos investimentos por ano. Eles faziam, inclusive, em média, né, menos de um investimento por ano. Isso significa que eles liam muito, porém investiam pouco. Eles aguardavam uma oportunidade gigantesca para aí sim fazer os aportes. E eu arrisco dizer que talvez eles não sejam os melhores analistas do mundo, né? Mas certamente eles estão entre os melhores investidores. E muito por conta, na minha opinião, né, da paciência, que é uma das características mais fundamentais para um investidor, principalmente se você está falando de um investidor de valor, né? Até porque a maravilha dos juros compostos, né, a oitava maravilha, ela só se concretiza com o tempo. Então, de fato, aí a paciência, como bem contou o Vitor Montezuma, é um insumo, digamos que, como ele colocou, principal ali na concepção dele sobre o que qual é a característica necessária, né, para formar um analista, para formar um bom investidor. E aí, nessa linha, até para a gente concluir o nosso bate-papo aqui com o Vitor Montezuma, para fechar no tempo regulamentar também para você que nos assiste aí, qual seria, Vitor Montezuma, o ponto de partida para aqueles que estão iniciando a jornada de investimentos, para aqueles que ainda não detêm ou não fazem isso profissionalmente, como um analista de valores imobiliários, né? O que você deixaria aí como ponto de partida para esses investidores iniciantes e mais, o que você falaria para eles evitarem? Porque normalmente a gente também só conversa sobre, por onde eu começo, mas eu acho interessante pontuar o que eu evito, né? Então, se você puder trazer esse insight aí para a gente finalizar esse super enriquecedor bate-papo aqui, vai ser super interessante. Perfeito. Eu diria para começar escolhendo as suas referências, né? Eu costumo dizer que um dos pontos mais importantes é você determinar suas referências porque ela diz o seu teto, né? Se eu tiver um investidor mediano como referência, no máximo eu vou me tornar um investidor mediano. Se eu escolher como minha referência Warren Buffett, Charlie Munger, Monish Pabrai, Li Du, Peter Lynch, assim por diante, eu posso me tornar um grande investidor, né? E ao selecionar as referências, estude o que eles dizem, né? Porque essas são as pessoas bem-sucedidas no mundo do investimento. E diferente da maioria das profissões, onde você pode ter charlatões e você pode ter pessoas que dizem que sabem muito, mas não sabem, no mundo do investimento você tem um indicador que é determinante, que é o patrimônio, né? Um grande investidor, se ele tem certa idade, aí eu arrisco dizer mais de 70 anos, ele certamente vai ser bilionário. Porque se ele faz uma rentabilidade, digamos, de 30% ao ano durante 40 anos, ele vai chegar no bilhão mesmo que ele tenha iniciado com uma quantia pequena de dinheiro. Então, o ponto de partida para mim é selecione as suas referências, opte pelas melhores referências possíveis e vai entender o que eles estão dizendo, né? Você pode contar com apoio se você não tiver grande facilidade com inglês porque grande parte da literatura de investimento é em inglês, você pode buscar auxílio de casas, né, que seguem esses investidores, como é o caso da Suro, por exemplo, justamente para você entender o que eles dizem e você ir atrás desse tipo de conhecimento. Então, acho que esse é o ponto de partida, com certeza. E o que você deve evitar é tudo que eles não dizem, né? Então, o enriquecimento lento é o que eles pregam. Então, evite o enriquecimento rápido. Se alguém está te prometendo 1% ao dia, se alguém está te prometendo 10% ao mês, 100% ao ano, se questione e fale, o cara que mais ganhou dinheiro no mundo com investimento, ele fez pouco mais de 30% ao ano. Se o cara está me oferecendo 50%, 100% ao ano, muito provavelmente isso não é real. Até porque com 100% ao ano, em 30, 40 anos, começando com uma quantia pequena, você provavelmente seria o cara mais rico do mundo. Então se questione, será que esse cara estaria te vendendo isso e não comprando isso? Por que ele te venderia? Por que ele precisaria do seu dinheiro se ele conseguisse essa rentabilidade para ele? Né? Então, o que eu recomendo que você evite, primeiro, promessas de dinheiro fácil, isso não existe. Promessa de dinheiro rápido, no mercado de capitais, pelo menos, isso não existe. Né? Então, siga o que os grandes falam e o que eles não falam, evite. Porque se você só seguir o que eles falam e não tenha vergonha de ser um copiador, porque eles já pensaram nisso para você. Então, basta você ir lá, entender o que eles falam, entender o que eles fazem e fazer o que eles fazem. E se você fizer isso, certamente, se você viver o suficiente, no longo prazo, você vai ser um bom investidor
e vai ter, como diria o Charlie Munger, você vai ter o que merece, né? Que é, com foco, paciência, você chegar nos seus milhões ou no seu objetivo aí de independência financeira. Excelente, muito bom, perfeito aí. Obrigada, Monte, pela sua exposição de ideias aí, por colocar suas perspectivas e visões aqui nesse nosso quadro Blocos com Vida. Acho que a mensagem, né, que o Vitor Montezuma passou para nós como um todo, pessoal, é paciência, hábito de leitura e pensamento crítico. Com esses 3 insumos aí, a gente consegue dar continuidade aí, ter bons resultados nos investimentos no longo prazo. Mas queria mais uma vez agradecer aí pelo tempo do Vitor Montezuma e queria passar a palavra para você, passar o bastão para você se despedir do pessoal. E já fica aí o convite também, o canal fica sempre aberto para uma próxima oportunidade de você voltar aqui e falar conosco da Blox. Perfeito, eu que agradeço o convite. Eu adoro falar de investimento, eu sou um verdadeiro apaixonado pelo assunto. Então, para mim, sempre que eu tenho essas oportunidades, eu acho fantástico, né? Educar, instruir pessoas e aprender com isso também. Eu acho que são dois pontos que eu sempre gostei e provavelmente sempre vou gostar. Então, agradeço muito o convite, agradeço o papo, Sofia, e convido vocês todos também a conhecer um pouco mais do nosso trabalho lá na Suno, que a gente fala muito disso, né? De educação financeira, de investimento, de longo prazo, sempre usando essas referências que a gente julga ser a correta, também sem desrespeitar as demais referências, né? Eu acho que as pessoas são diferentes, as pessoas têm objetivos diferentes e, portanto, fazem escolhas diferentes. A gente respeita isso, mas a gente tenta instruir da melhor forma possível sobre aquilo que a gente acredita, né? Que é o value investing, é o longo prazo, é a paciência e tudo isso que a gente falou hoje. Então, muito obrigado, Sofia, pelo convite e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.